Boa noite, irmão e irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre todos e todas. Vamos ao nosso devocional de hoje, em Êxodo capítulo 7. Capítulo 6 tem a descrição da genealogia de Moisés e Arão, a reafirmação da ordem de Deus, que estes dois homens fossem até o faraó no Egito e dissessem que o povo deveria ser livre pela palavra do Senhor. Moisés retruca dizendo mais uma vez: se nem os israelitas estão me ouvindo, que dirá Faraó e os egípcios? Capítulo 7, então, como continuidade desta história, traz a informação. O Senhor lhe respondeu a Moisés: dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Ou seja, Deus reafirma aquilo que já havia dito a Moisés e a Arão e complementa: eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. O verso 3 de Êxodo 7 é um dos textos mais polêmicos e debatidos da Bíblia, que fala sobre o fato de que Faraó, o rei do Egito, seria impelido a resistir. Ele seria convencido pelo próprio Deus. O próprio Senhor endureceria o seu coração para que ele não desse ouvidos. E na medida em que Faraó, com esta resistência no seu coração, com esta obscurecência de pensamento, sem conseguir compreender a verdade de Deus, sem conseguir sujeitar-se à palavra do Senhor, mesmo vendo o poder de Deus sendo manifesto no Egito, porque Deus disse: eu tirarei o povo, os meus exércitos, Israel do Egito, com poderosos atos de juízo. Ainda que esses juízos fossem milagrosos e poderosíssimos, ferindo o faraó, ferindo todo o povo do Egito, o próprio Deus endureceria o coração daquele homem, a fim de que todos os julgamentos de Deus fossem executados contra os egípcios. Claro, pode haver muito debate nesse texto, mas a informação é muito clara. Faraó não tornou-se obstinado por uma decisão e escolha própria. Foi Deus quem endureceu o seu coração. Foi o próprio Senhor quem causou nele esta resistência. Por quê? Porque Deus tinha juízos a executar contra os egípcios. E uma vez que todos estes juízos fossem executados, os egípcios saberiam que só o Deus de Abraão, Isaque e Israel era o Deus verdadeiro. Verso 6, então, declara o que todos nós devemos fazer quando enviados por Deus. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Deus é todo-poderoso. Deus é soberano. Deus, ele é o criador e sustentador de tudo e de todos. Quando ele fala, ele deve ser ouvido. Meu irmão, minha irmã, nunca jamais haja em nós uma disposição maldosa de resistir à autoridade de Deus, de questionar os seus atos poderosos, a mim e a você, especialmente no período que vivemos hoje, na era da graça, nos compete viver com uma fé obediente ao Senhor, obedecendo tudo que o Senhor nos ordena fazer pela sua palavra. E o texto continua no verso 7. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando falaram com o faraó. De modo que se você, irmão e irmã, se sente com muita idade para fazer a obra do Senhor, estes dois homens foram chamados já na etapa final de suas vidas. Moisés com 80 anos, e ele serviu por 40 anos como líder do povo de Israel. De modo que não há tempo, não há idade. Deus chama quem Ele quer e executa a sua vontade através de homens e mulheres que Ele próprio escolhe e que Ele capacita para fazer a sua obra.
Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando Faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e a jogue diante do Faraó, e ela se transformará numa serpente. A consequência é que quando isso foi feito diante de Faraó, ele chamou os magos, os encantadores, ele chamou aqueles que entendiam de feitiçaria no Egito, que fizeram sinais semelhantes. Arão jogou a vara no chão, a vara se tornou uma serpente. Os feiticeiros egípcios conseguiram fazer o mesmo. Só que a vara de Arão devorou as varas dos demais egípcios. Também o sinal feito em relação à mão leprosa foi imitado pelos feiticeiros egípcios. E Deus então endurece o coração de Faraó. Veja o verso 13. Contudo, o coração do Faraó se endureceu e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Verso 14. Disse o Senhor a Moisés: o coração do Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio, para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixa ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Esta foi, portanto, a primeira das pragas, o primeiro dos grandes juízos que Deus trouxe sobre o povo do Egito, sobre o faraó. Águas que se transformaram em sangue. Interessante saber que os egípcios consideravam o rio Nilo como a fonte de toda a vida. O rio Nilo era também uma divindade para os egípcios, de modo que aquelas águas, tornando-se em sangue, tornando-se em morte, quebraria o pensamento desse povo em relação à divindade daquele local, daquele rio. E isso tem muito a nos ensinar até os dias de hoje, porque em muitas culturas, não apenas Oriente, ou mesmo de povos mais primatas, de gente com pouco desenvolvimento cultural, como alguns povos tribalistas ao redor de todo o mundo, até mesmo no Ocidente, em culturas refinadas, ainda há a crença de que a natureza, seres criados, são também divindades. Há pessoas que acreditam numa espécie de panteísmo, de que tudo é Deus, que tudo tem um pouco do divino, do sagrado, e portanto há um poder inerente em pessoas, em coisas, em objetos, enfim, na criação em geral. E os egípcios tinham esse pensamento. Deus então fere o coração da crença dos egípcios. Aquele rio que eles acreditavam ser a fonte de toda a vida, transbordaria em sangue, trazendo morte. De modo que o povo cavaria açudes, cavaria poços, buscando água potável para que pudesse então sustentar-se. Isso permaneceu por 7 dias, a ponto de Faraó mandar chamar Moisés e Arão e dizer: por favor, falem com o seu Deus para suspender esta punição, e eu vou repensar e vou então permitir que vocês levem o povo de vocês, a gente de vocês, para o deserto para adorar o seu Deus. Claro, o próprio Senhor já havia dito que executaria juízos. Este foi somente o primeiro, mas isso também mostra, meu irmão, minha irmã, que você e eu podemos confiar em toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele disse que endureceria o coração de Faraó, e o Faraó estava cada vez mais endurecido, mais obstinado.
Ele também disse que executaria os seus juízos. Ele desenvolveria estes juízos para mostrar que ele é o único Deus vivo, todo-poderoso, soberano nos céus, na terra e debaixo da terra. Portanto, meu irmão, minha irmã, creiamos sempre nesse Deus. Andemos de acordo com a sua palavra. Sejamos fiéis em executar seus propósitos, em viver sua boa, agradável e perfeita vontade. Amém? Pai querido, obrigado, porque a tua palavra nos mostra o teu poder e também, Senhor, a tua fidelidade para consigo e também com a aliança que o Senhor faz com aqueles a quem o Senhor escolhe. E Pai, obrigado porque nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e muito mais do que um juiz, em Cristo o Senhor nos transformou em filhos e filhas, adotando-nos, portanto, tornando-nos seus filhos e, portanto, nos dando o privilégio, a bênção, a honra de chamarmos ao Senhor de Pai. E o Senhor é um Pai maravilhoso, que tem cuidado de nossas vidas. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a obedecer a Tua palavra, conforme fizeram Moisés e Arão. Ajuda-nos, Senhor, a confiar no Teu chamado e a não oferecermos resistência, especialmente alegando que não temos capacidade ou que já passamos do tempo, que nós já temos idade avançada. Senhor, cumpre Tua vontade em nossas vidas. E nos dá o prazer e a alegria de sermos, portanto, agentes do Teu reino, instrumentos vivos nas Tuas mãos. E a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Fiquem todos na paz do Senhor e permitindo nosso Deus, amanhã às 10 e às 17 horas, estaremos reunidos na IBJ, celebrando ao Senhor. Você, querido irmão, você, querida irmã, amigo, amiga, são nossos convidados a participar, a adorar a Deus presencialmente junto conosco. Deus os abençoe, fiquem na paz, até lá.